Na semana passada, nós estudamos o texto que encontra-se em Lucas, no capítulo 2, do verso 25 ao verso 35. E enquanto esta semana orava, refletia e preparava para este tempo em que teremos novamente a reflexão sobre o texto bíblico, e tem sido então aquele desafio colocado diante de nós, avançarmos com o estudo do Evangelho de Lucas, deparei-me mais uma vez com uma questão. A questão que colocou-se diante do vosso pastor é uma questão que os irmãos já perceberam e aconteceu outras vezes. E a questão é: avançamos com o texto ou voltamos àquele mesmo texto? Isto porquê? E aqui a verdade é que isto já faz parte, portanto, da nossa reflexão bíblica. Toda vez que nos aproximamos do texto bíblico, é verdade que nós temos aqui algumas, podemos assim chamar, camadas, não é, de compreensão. Obviamente, ao apanharmos o texto e lermos, e principalmente quando lemos um fragmento um bocado maior, como o fizemos na última semana, do verso 25 ao 35, temos uma primeira leitura sempre, em qualquer texto. E a leitura que sempre temos é aquilo que nós chamamos de leitura devocional. A leitura devocional. Portanto, aquilo que é mais, se calhar, mais óbvio, mais claro no texto. Aquilo que nos fala primeiro ao coração, entre tantas coisas, obviamente, que o texto pode nos dizer. A seguir, nós temos com certeza uma leitura já um bocado mais profunda, que muitas vezes, infelizmente, talvez pela falta de tempo ou pela falta do costume, às vezes acabamos por não fazer. Esta leitura é uma leitura em que nos debruçamos sobre o texto e nos lembramos de que este texto, originalmente, o texto do Evangelho que temos diante de nós, ele não foi escrito em português. Ele foi escrito em grego. E, portanto, houveram irmãos que tiveram que estudar o grego e a cultura daquela época, para então traduzir para a língua portuguesa. Mas também não podia ser qualquer falante de língua portuguesa. Isto porque aquele que trabalha na tradução de qualquer texto, como os irmãos muito bem devem imaginar, não apenas do texto bíblico, mas de qualquer documento oficial, por exemplo, precisa ser alguém treinado para que não apenas as palavras sejam traduzidas, porque senão assim os tradutores teriam perdido todos os seus trabalhos com a criação do Google Tradutor, e nós sabemos que isto não é verdade, não é? Exatamente porque o Google Tradutor, ele traduz as palavras, ele pode até traduzir as estruturas, mas ele não apanha a ideia que está por trás, o conceito que está por trás, o objetivo daquilo que está a ser dito, a própria escolha de palavras. Ele não tem esta sensibilidade de perceber que às vezes a palavra a ser usada em determinado contexto, existem 2 ou 3 palavras diferentes e que, portanto, há uma razão específica para, dentro de um contexto, uma palavra ser escolhida, e em outro contexto, outra palavra ser escolhida. E assim também os tradutores o precisam fazer. E às vezes temos aqui algumas questões a serem colocadas na escolha das palavras que nos são apresentadas no texto bíblico. A primeira delas é que, às vezes, por exemplo, como a palavra amor em grego, ela tem 3 variantes diferentes que significam coisas distintas. Entretanto, na língua portuguesa nós só temos uma palavra, que é amor. E, portanto, cada vez que aparece cada uma dessas palavras, é preciso, às vezes, na tradução, dizer muito mais do que apenas colocar ali a tradução amor. É preciso explicar aquilo que aquela palavra quer dizer, senão perdemos isto. Por outro lado, às vezes nós temos o oposto. Existe, às vezes, uma palavra em grego
e que ela tem significados tão distintos que poderíamos traduzir de formas diferentes. Poderíamos usar 2 ou 3 palavras diferentes. E então precisamos perceber o contexto em que está inserida para então podermos perceber aquilo que o texto nos quer apresentar. Irmãos, por isso nós precisamos, ao nos aproximar do texto bíblico, precisamos fazer como se calhar fomos ensinados ainda na primária, não é? Quando os professores nos ensinaram uma coisa chamada interpretação de texto. E que o objetivo daquilo, o objetivo dessas aulas, e às vezes é difícil explicarmos para as crianças, e as crianças ficam a pensar, mas porquê que nós temos aqui que andar a ler textos e dizer que percebemos e a responder estas perguntas? Isto tudo é uma seca. Mas o objetivo é, de facto, que saibamos e possamos perceber e tirar o máximo do texto, daquilo que o texto nos quer dizer, ensinar, e perceber aquilo que, de facto, estava como objetivo naquele que o escreveu. Isto não é diferente com o texto bíblico. Quando lemos o texto bíblico, novamente temos, obviamente, uma primeira camada, uma camada talvez mais superficial. E se fizermos uma comparação, todos nós já vimos, assistimos a algum filme. E já tivemos o privilégio de, após terminar o filme, às vezes são filmes que não exigem pensar tanto, são filmes bobos mesmo, pronto. Mas às vezes são aqueles filmes que suscitam alguns questionamentos, algumas ideias, e que quando o filme termina, a primeira pergunta que nos entreolhamos é dizer, então, o que achou do filme? Então, percebeste isto aqui? Então, percebeste que naquele momento aquilo que aconteceu estava ligado àquilo outro? Isto ainda é uma leitura já um pouquinho mais profunda, um bocado mais profunda, a tentar perceber melhor, mas ainda está pouco abaixo da superfície. Mas esta seria então uma segunda leitura. Uma leitura mais, vamos dizer assim, gramatical. Quando olhamos o texto e então tentamos perceber o porquê que estas palavras estão ali, o porquê que está a ser dito desta maneira e não de outra. Um exemplo que dou aos irmãos, como já havia falado, por exemplo, é a primeira palavra do nosso texto, verso 25, na versão Almeida, revista atualizada, que é a versão que nós adotamos em nossa igreja, diz assim, havia em Jerusalém. E é curioso porque talvez para os nossos irmãos de língua inglesa seja mais fácil perceber. Mais fácil perceber porque para nós existe uma diferença entre o verbo ser e o verbo estar. Que nós sabemos que na língua inglesa é o verbo to be. Entretanto, no grego, este verbo, assim como na língua inglesa, é o mesmo. O verbo ser e o verbo estar são o mesmo verbo. Portanto, aqui poderia ser traduzido como estava em Jerusalém ou como havia em Jerusalém. E que nós sabemos que muda completamente o sentido do texto. Uma coisa é ele haver em Jerusalém, portanto ele morava, vivia em Jerusalém. Outra coisa é se ele estivesse apenas ali a visitar. E portanto precisamos perceber aquilo que o texto desejava dizer. E portanto isto nos leva a uma terceira leitura, que é o que todos nós, pastores e pregadores da palavra, somos desafiados e que, de facto, lhes digo, é um grande desafio, que é perceber da língua grega o mínimo, pelo menos. E quando digo mínimo é porque também o grego bíblico é diferente do grego moderno, portanto não adianta apenas aventurar-se em aprender o grego cotidiano do dia de hoje. É mais ou menos como se tentássemos ler um daqueles textos do século XIV ou do século XV em português. É a mesma língua que nós temos hoje, não é? Mas às vezes nós lemos aquilo e é difícil perceber. E mesmo aqueles que são mais proficientes no português, às vezes há vezes que nós de facto não conseguimos perceber muito bem aquilo que está escrito.
Este grego, que é o grego do nosso texto, do Novo Testamento, é um grego chamado grego koiné, e é um grego, portanto, que já não é mais utilizado, é um grego clássico, um grego antigo. E, portanto, é uma tarefa árdua tentar perceber e entender as nuances do grego. E por isso é que nós voltamos a este texto. E eu desejei começar desta maneira, para que os irmãos percebam também as riquezas do texto bíblico. De tal maneira que nunca sintam-se, e se os irmãos provarem disto, vão perceber, que a leitura do texto bíblico é uma leitura muito difícil até de se terminar, de se acabar, no sentido de se extrair absolutamente todo o sentido de cada frase, de cada palavra, de cada questão que nos é apresentada nas Escrituras Sagradas. Os irmãos têm percebido isto conforme avançamos no texto de Lucas. Nós começamos em fevereiro, nós agora já vamos aí a final de agosto, quase em setembro, e ainda vamos no capítulo 2. Imagina o fazermos, e ainda é possível fazer com maior profundidade. Obviamente, nós também não exaurimos todo o texto bíblico conforme o estudamos, mas tentamos ressaltar todas as questões que são mais importantes. E, novamente, por isso voltamos a este texto hoje. Porque há neste texto uma palavra especial. Uma palavra que, conjuntamente com outra, foi abordada logo no começo da pregação, na semana passada. Esta palavra é a palavra piedoso. Piedoso. Que no verso 25 diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E na semana passada eu os apresentei esta dualidade entre justiça e piedade com um dos sentidos da palavra piedade. Aquele sentido que nós muitas vezes adotamos no nosso cotidiano, que é o sentido de misericórdia, de ser alguém piedoso, alguém que tem piedade das pessoas, alguém que compadece-se das pessoas. E nós aqui percebemos o que o texto nos ensina neste sentido, de que justiça e piedade, justiça e misericórdia precisam sempre caminhar juntas. De tal maneira que a justiça sem a piedade, ela pode facilmente tornar-se cruel, assim como também a piedade sem a justiça facilmente torna-se em injustiça e, portanto, também em impiedade. Mas existe um outro sentido para a palavra piedade. Este sentido de piedade é o sentido religioso. O sentido que, apesar de se calhar não ser o sentido mais utilizado normalmente, é o sentido que, inclusive, ao abrirmos o dicionário em língua portuguesa, nós vemos como sendo o primeiro significado da palavra piedade. Que a palavra piedade, o primeiro uso é exatamente o uso religioso. E, portanto, alguém piedoso, e a tradução para este termo, outra tradução possível a este termo, em que algumas versões do texto bíblico nos apresentam exatamente esta outra tradução, é a palavra temente a Deus. A expressão temente a Deus. Portanto, Simeão era um homem justo e temente a Deus. E voltamos, então, hoje a esta dualidade. A esta dualidade porque ganhamos aqui, então, novas nuances de profundidade. Nuances de profundidade que nos mostram, então, que justiça e temência a Deus caminham de mão dadas. De que, então, portanto, da mesma maneira como falamos da piedade no outro sentido na semana passada, ser justo sem ser temente a Deus pode nos levar facilmente também à crueldade. E nos leva facilmente à injustiça. Por que isto? E talvez os irmãos lembrem-se de um texto dos mais conhecidos. Conhecidos por aqueles até que
são muito pouco ou até mesmo não consideram-se religiosos, que é o texto que Jesus ensina os seus discípulos a orar, conhecido como a oração do Pai Nosso, em que nesta oração Jesus diz e pede e diz, ensina-nos que devemos pedir ao Senhor que Ele nos perdoe a nós, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. A justiça está de mãos dadas com o temor do Senhor. Em outra ocasião, Jesus também ensinou a parábola de um homem que tinha uma dívida. E este homem que tinha uma dívida não a tinha como pagar. Então ele vai até o seu senhor e diz ao seu senhor: Senhor, eu não tenho como pagar, perdoa a minha dívida. E então aquele senhor vai e perdoa-lhe a dívida. Este homem sai da presença de seu senhor, entretanto, e ele tem alguém que tem dívida com ele. Uma dívida muito inferior àquela dívida que ele tinha com o seu senhor. E ele sai da presença do seu senhor com a sua dívida perdoada. E o que ele faz é ir cobrar a dívida daquele que o devia. Meus irmãos, nós precisamos sempre ser lembrados, recordarmos, trazer à memória, como a palavra nos diz, aquilo que o Senhor fez por nós. Estamos a ler e neste momento ainda estamos aqui neste trecho que são chamadas a narrativa da infância de Jesus. Portanto, Deus preparou todo o cenário, Deus deu-nos o seu Filho, Ele mesmo encarnou e o fez porque merecíamos? Não. O fez porque éramos dignos? Também não. Ele fez apesar de nós, sem que tivéssemos feito nada para merecermos. Então, como é que nós, indignos diante do Senhor, podemos cobrar a dívida daquele que também pecou contra nós? Justo e piedoso. Justo e temente ao Senhor. Por que é que então justiça e temor ao Senhor caminham juntos? Por que é que sem temor ao Senhor é impossível, portanto, fazer justiça? Meus irmãos, se os irmãos abrirem vossas Bíblias em Provérbios, no capítulo 1, ainda no seu início, vão ler novamente um dos textos mais conhecidos que nós podemos ler nas Escrituras, no verso 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber. Algumas versões vão dizer o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Novamente, camadas de coisas que podemos aprender. E percebam, portanto, neste texto que ele faz aqui um paralelo. O paralelo que ele faz é: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Depois, portanto, e parecem aquelas equações matemáticas, não é? Em que descubra o valor de X, não é? E é sempre muito curioso as crianças que estão a aprender e sempre perguntam: mas como é que uma letra pode ter um número? E nós temos que explicar que aquilo é simplesmente um significado que não conhecemos e queremos descobrir o número. Portanto, descubram aqui o valor de X. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, aquele que despreza a sabedoria e o ensino não teme ao Senhor.
É impossível dizer-se alguém que teme ao Senhor, mas que ao mesmo tempo despreza a sabedoria e o ensino. Aquele que crê que já conhece tudo, que já sabe tudo, este não teme ao Senhor. Mas porquê, pastor? Porquê que aquele que conhece, pronto, ou seja, eu estudo uma questão há muitos anos e eu sou um especialista na minha área, eu sou o maior especialista na minha área, e como é que pode então eu dizer que não sei tudo? Meus irmãos, é muito provável que se conversares, e nós temos o privilégio, tanto eu quanto a Andressa, de termos alguns amigos que são doutores e pós-doutores em áreas das mais distintas. E a verdade é que ao conversar com alguém deste nível educacional, a primeira coisa que se percebe é que alguém honesto percebe que ainda sabe pouco diante de tudo que é possível saber, mesmo dentro da sua área específica, mesmo dentro do tema que estuda. Por isso é que nós vemos pessoas que são estudiosas e que amam a ciência e que muitas vezes não contentam-se em parar no mestrado e vão para o doutoramento e que depois do doutoramento vão para um pós-doutoramento e, portanto, às vezes já têm 2, 3, 4 e continuam sempre a pesquisar. Sempre na mesma área de conhecimento. A tentar perceber melhor, tentar perceber variantes, tentar perceber novas possibilidades, novas aplicações. O temor do Senhor é o princípio do saber. Percebemos, quando tememos ao Senhor, que nada somos. E ao percebermos que nada somos, ao percebermos que somos limitados pela nossa capacidade de pensar, somos limitados pela nossa capacidade de perceber o mundo ao nosso redor. Portanto, somos absolutamente limitados. E por sermos limitados, sempre haverá algo que não sabemos e que precisamos ter a humildade de saber que ainda podemos aprender. Entretanto, quando estamos diante do Senhor, sabemos que temos o Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, que todas as coisas criou. João expressa muito bem isto por meio de um pensamento filosófico comum na filosofia grega, a dizer, no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra ali aplicada por João, no João capítulo 1, é logos. Logos significa, em filosofia, conceito. E em filosofia diz-se que o logos é aquilo que torna coisas diferentes a mesma coisa. Pronto, estou a dizer de uma maneira bastante simplificada. Se calhar professores de filosofia vão dizer assim, este pastor passou-se e não é bem isso. Mas estou a tentar explicar isto de uma maneira mais fácil de percebermos. No sentido de que podemos ter cadeiras que são diferentes. E não importa, às vezes nós temos cadeiras que têm 4 pés. E nós vamos dizer, às vezes, pastor, todas as cadeiras têm 4 pés. Vou dizer, não. Há daquelas cadeiras, que são aquelas banquetas, que às vezes têm um pé só. E que é um pé e que aquilo equilibra-se em cima de um pé. Há outras que se calhar têm aqueles pés que saem da frente. As clássicas cadeiras do IKEA. Não é? Aquelas cadeiras confortáveis do IKEA, que saem 2 perninhas, que depois correm pelo chão e fazem ali uma base. Portanto, nem todas as cadeiras têm 4 pernas, por exemplo. Mas nós olhamos para uma cadeira, seja ela de uma perna, de 2 pernas, como as cadeiras do IKEA, como esta cadeira que cá está à frente, e sabemos, isto é uma cadeira. E talvez vão dizer, mas todas as cadeiras têm braços. Não, há cadeiras que não têm braços, há cadeiras que têm braços. E os formatos, os tamanhos e as cores. Então, como é que pode coisas tão distintas, ou seja, uma cadeira tem um pé só
e ela não tem braços e é de cor preta. E nós temos aqui uma outra cadeira que é castanha, com um forro vinho, com 4 pernas e também é uma cadeira. Em filosofia diz-se que isto, portanto, é o conceito. O conceito de cadeira é respeitado nestes sentidos. Por isso é que conseguimos olhar para uma cadeira e para outra cadeira e para outra cadeira e saber que são cadeiras apesar das suas distinções. Ou seja, para a filosofia, o conceito, o logos de uma coisa é algo que está para além da realidade. E que a realidade, portanto, é apenas uma expressão corrupta, já corrompida deste logos. Agora, percebam aquilo que João diz quando diz que no princípio era o logos. Ele diz que o logos, o conceito de tudo que está no mundo, o conceito de tudo que existe, é Jesus. No princípio era o Logos, e o Logos era Deus, e o Logos estava com Deus. Por meio dele todas as coisas foram feitas. Isto para alguém de filosofia é muito simples perceber. Por meio do conceito é que as coisas todas que existem neste mundo são feitas. Sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, Deus é que tem a pureza de todo o conhecimento, de toda a sabedoria. E Ele é que é Senhor de todas as coisas. Portanto, o que aprendemos com este texto é que, obviamente, se não temermos ao Senhor, nós não seremos sábios. Se não temermos ao Senhor, não saberemos o nosso lugar no mundo, na realidade, nossas limitações. E, portanto, muito facilmente a nossa justiça será injusta. E isto é crucial percebermos, porque depois, mais adiante, no ministério de Jesus, vamos ver homens que chegavam-se a Jesus a dizer que estavam a defender a lei, que estavam a tentar ser justos, mas que Jesus os repreendia. Jesus os dizia que não era assim. E Jesus dizia que não era assim exatamente porque a eles faltava uma coisa. Faltava o temor do Senhor. Mas afinal, o que vem a ser então este temor do Senhor? A palavra aqui é mesmo a palavra medo. Temer algo é ter medo de algo. Temer alguém é ter medo de alguém. E muitas vezes eu percebo que há pessoas que sentem-se um bocado incomodadas ou mal dispostas ao lerem que é o temor do Senhor. E essas pessoas perguntam-se, mas pastor, nós já vivemos na graça. Nós já vivemos na graça e, portanto, não precisamos mais ter medo do Senhor. Isto é mais ou menos como alguém que tem um pitbull. Eu quero saber quantos dos irmãos, se visitassem, o irmão Mauro agora vive numa quinta. Ainda outro dia falávamos disso, não é, irmão? Que há lá um cão, que o cão é muito grande, não é? Qual é que é a raça? Eu chamo de Scooby-Doo, mas eu não sei que raça. É a raça do escudo, que é como que é o nome daquela raça? Esqueci agora. É dog alemão, acho, se não me engano. Dog alemão, não é? Não é? Eu esqueci agora o nome. É um dos maiores cães que há. Ele é mesmo muito grande. É a mesma raça do Scooby-Doo. Pronto, é exatamente isto. E aquele é um cão bastante grande. É um cão muito grande. E ele estava a dizer exatamente isto, de que as pessoas quando lá chegam, veem aquele cão daquele tamanho, e as pessoas ficam todas, e ele precisa estar lá, porque o cão está acostumado com ele, e ele está ali a segurar o cão. Mas ele, quando contou-me, inclusive disse-me, pastor, aquele cão, ele não faz mal a ninguém. É um cão muito bom, muito dócil. Agora, eu imagino, vou visitar o irmão Mauro, de repente vem aquele animal, que pesa mais do que eu, se calhar, a correr na minha direção, com toda a vontade. Irmãos, vão ver o pastor a correr como nunca viram na vida. É que
não sou eu que vou ficar parado para esperar ver se ele quer fazer festinhas ou arrancar-me um pedaço. Este é o princípio que nós temos que ter de temor ao Senhor. Ele sabe que aquele cão é dócil. Ele sabe que aquele cão é amável. Mas eu tenho certeza que o Mauro também sabe que pelo seu tamanho, pelo seu peso, pode machucá-lo. E, portanto, eu sei que é uma relação, e é uma mesma relação que talvez tenham conhecido alguém que tem, precisamente, um pitbull ou um rottweiler, que é de respeito. Ou um doberman. Ele me conhece-me, sabe o meu cheiro, mas eu tenho uma sensação de respeito. E por isso é que se calhar já viram algumas pessoas que conhecem que têm cães destas raças e que às vezes ao chegar em casa, e eu já vi alguns amigos que faziam isso, chegam ao portão e do portão chamam o cão antes, principalmente quando é à noite e já é tarde, então voltar para casa, chamam primeiro o cão para que o cão veja que é ele e só depois então entram em sua casa. Exatamente porque sabem, têm um temor, um respeito de que está tarde, o cão está a dormir, não sabe que eu saí e que se calhar se eu entrar em casa repentinamente, o cão até perceber que sou eu, pronto, já arrancou-me um pedaço, já deu-me uma trincazinha. A ideia é que nós sabemos que temos um Senhor que nos ama. Temos um Senhor cuja graça já nos alcançou. De quem somos agora feitos mais do que servos, somos feitos amigos. Somos adotados como filhos. Agora, lembrem-se, os textos que nos falam que agora somos amigos, não dizem agora deixamos de ser servos. O texto que nos diz agora são adotados como filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Não dizem que agora deixamos de ser servos. A verdade é que continuamos a ser servos. E a palavra servos, novamente, é outra palavra que nos gera bastante incômodo. Porque a palavra, literalmente, é a palavra escravo. A palavra escravo. Para os irmãos terem uma noção, ainda ontem comentava esta realidade com a Andressa e percebi que chocou-me muito mais a mim do que a ela, porque eu falei para ela, olha, esta palavra, olha a palavra que é usada. E ela disse, pois. E a mim chocou-me muito mais, porque ele diz aqui, quando ele fala sobre o seu Senhor, e eu vou aqui pegar exatamente o verso em que diz isto, quando Simeão está ali a falar, ele louva a Deus, e quando ele usa a palavra Senhor, a palavra que é traduzida aqui como Senhor, o Cristo, ver o Cristo do Senhor, a palavra Senhor aqui não é a palavra Deus. A palavra aqui é uma palavra que os irmãos se calhar conhecem na língua portuguesa, porque é uma palavra que do grego, é daquelas palavras que vieram do grego, e é uma palavra bastante indigesta. Em geral, quando estamos a fazer estudos de história, e a irmã Célia se calhar agora está ali a assistir de casa em direto e vai dizer, é verdade, quando usa-se nas aulas de história esta palavra, não é num bom sentido, e não há bom sentido, que é a palavra déspota. Não é tradução. A palavra no original, em grego, é déspota. O Cristo do déspota. O Cristo do nosso Senhor. Ou seja, este texto, e Simeão coloca-se no seu devido lugar a dizer, aquele de quem sou servo, escravo. Aquele de quem sou escravo. Portanto, o temor do Senhor em nosso coração vem de sabermos que somos seus servos. E que como servo,
Ainda outro dia eu via esta alegoria, a Andressa, inclusive, que também em nossas conversas e mostrou-me uma alegoria bastante interessante a dizer exatamente disto, de que imaginem um escravo, um servo, que faz bem o seu trabalho e no fim do dia, então, ele chega ao pé do seu senhor e o seu senhor vai dizer: olha, muito bem, servo, olha que bom, fizeste muito bem, és um servo muito eficiente, muito capaz. Não. Será que o senhor vai elogiar o seu servo por ter cumprido bem as suas funções? Não. Por quê? Porque ele simplesmente cumpriu as suas funções. Ele simplesmente fez aquilo que deveria fazer, que era proposto fazer. Um servo, um escravo, não espera elogios do seu senhor por ter feito aquilo que foi ordenado fazer. Agora, de facto, somos feitos amigos e somos feitos filhos, mas não perdemos a nossa condição de servos. Por isso, continuamos a saber o nosso lugar, continuamos a temer o Senhor. E a verdade é que ainda o tememos mais agora. O tememos mais por uma razão. Porque quão temível é o Senhor, que é poderoso para nos destruir, cuja justiça é inalcançável, que é santo e que, entretanto, escolhe derramar da sua graça sobre nós. Quão temível é o nosso Deus. Quão temível é o nosso Deus, que não apenas cria todas as coisas, que todas as coisas subsistem nele, mas que faz-se carne, faz-se homem, abre mão da sua glória e vive entre nós. Para que mesmo em nossas limitações possamos ver a graça, possamos ter a graça de vê-lo e conhecê-lo, a graça como unigênito do Pai. Quão temível é o nosso Senhor. Portanto, aqui, ao olharmos novamente Simeão, percebemos que justiça não pode caminhar sem o temor do Senhor. Sem temermos aquele que nos salvou, aquele que verdadeiramente é justo, aquele que é poderoso para fazer justiça. Porque senão estaremos a fazer justiça dos homens, que não é a justiça de Deus, que é uma justiça imperfeita. Mas se queremos a justiça de Deus, devemos primeiramente temê-lo. Ao mesmo tempo que também, como disse sobre a piedade na semana passada, e assim terminamos. Dizer que tema o Senhor, mas viver uma vida de injustiça também não é possível. Mas temos que lembrar, pastor, que Deus é misericordioso. Mas temos que lembrar, pastor, que Deus é gracioso. E é por isso que Ele fez justiça e faz-se justiça por nós. E é por isso que nós, mais do que qualquer um, devemos levar a justiça no mais alto grau. Portanto, junto do temor ao Senhor, sempre está a justiça. Alguém que teme ao Senhor será justo. Portanto, alguém que diz temer ao Senhor, mas não é justo, a verdade é que não teme ao Senhor. Que possamos, então, fortalecidos, ensinados, guiados pelo Espírito Santo do Senhor, caminhar em temor ao Senhor e em justiça. De tal maneira que o mundo olhe para nós e espere de nós algo que muitas vezes já esperou na história.
que a justiça venha do meio do povo de Deus. Coisa que já não podemos nos alegrar em perceber que o mundo espera. Mas que o mundo olhe para nós como uma referência da verdadeira justiça e do temor ao Senhor. Oremos ao Senhor.